Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra. Qual é a base da nossa esperança? Qual a base da nossa esperança? Na Palavra de Deus, no Salmo 130, nós lemos a seguinte frase, a seguinte expressão: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Poucas são as situações em que o ser humano enfrenta na vida uma situação, por exemplo, que possa ser comparada com a situação onde a esperança foi embora, onde a esperança falhou. Há uma cronista chamada Rebecca Bedoni, ela assim se expressa, diz assim: às vezes, quando a noite esfria, de repente, é como se uma cortina de nuvens cinzentas encobrisse a minha mente. Faz frio lá fora e aqui dentro. É o mesmo frio que me traz lembrança de um outro dia distante. Eu andava por aí, observando as cores e descobrindo a novidade. Era uma cidade nova, de ares nunca antes aspirados por mim. Via com sincera alegria as maneiras e costumes, sentia curiosidade e ansiedade. A vida é curta, aproveite agora. Levava comigo tantos lemas e mal sabia o que me esperava. Já afirmou alguém com base nessa mesma linha de pensamento? Dizendo assim: nossa pior tragédia não é a morte, e sim viver sem esperança. Esse Salmo 130, de apenas 8 versículos, do quais eu li o versículo 5, ele pode ser dividido em segmentos, ou pelo menos em 3 partes, para fins didáticos ou até mesmo homiléticos. Em primeiro lugar, nós temos, ele mostra o desespero, o salmista clama pela misericórdia divina, nos versos 1 e 2. Depois, ele manifesta a sua profunda confiança em Deus. Então, apesar da situação que vive, ele continua confiando em Deus. Versículos 3 e 4. E o salmista decide manter firme a sua confiança em Deus no versículos 5 a 8, as partes final, portanto, do Salmo. Então, a esperança da qual o salmista se apoia torna-se realidade com a vinda de Cristo. Ele ainda não tem Cristo, não tinha vindo ainda, mas o que ele está desejando e ansiando é o que se torna depois realidade com a vinda de Cristo. José, quando fica na dúvida se deveria casar-se ou não com Maria, ele recebe a visita de um ser angelical, como lemos no capítulo 1 de Mateus, versículo 21. O anjo lhe fala: ela dará à luz um filho a quem chamarás de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na língua hebraica, que, digamos assim, está baseado na expressão grega do termo Jesus, há um jogo de palavras no hebraico, das expressões Yeshua, que significa Jesus, e Yoshua, que significa Ele salvará. Então, é no Deus que enviaria aquele que viria salvar que o salmista põe a sua confiança. Então, a pergunta, volto aqui: qual é a base da nossa esperança? Que seja a mesma do salmista, naquele que realmente pode confortar e consolar. Que Deus nos abençoe. Vamos a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado por esse anelo e anseio. Nós anelamos a Tua presença em nossa vida e temos esse grande anseio de realmente sentir isso no nosso dia a dia, que Tu estás conosco, porque Tu nunca estás longe. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a sentir, ajuda-nos a viver dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém.